Zinho, aqui batendo um papo como você nunca viu, hein? Demorou, mas foi legal, hein? É, né, meu parceiro Sandro? Muito bem, bom. né? Não perco, hein? Zinho, a situação é a seguinte, eu pedi pra você falar de cada jogo. Porra, lembrar de tudo. 25 anos. Primeiro, sobre esse jejum de títulos que a seleção vivia naquela época, né? E cada Copa do Mundo era uma responsabilidade, um peso enorme nas costas, né? Que você falasse sobre esse jejum de títulos, como que vocês chegaram assim, já com essa responsabilidade. Bom, isso já começou na eliminatória, né, Sandra? A gente já tinha essa pressão na eliminatória e ela aumentou porque a gente teve resultados ruins, né? Perdemos para a Bolívia, empatamos com o Equador, era uma outra eliminatória, né? Não era de pontos todos contra todos, como é hoje, com um tempo muito maior, né? De jogo para jogo. Então, naquela época era um grupo, era a fase de grupo, a gente se juntou e num período já jogava só a eliminatória. Então, um torneio mesmo ali. Então, isso já aumenta a pressão. E com essas derrotas que eu citei, essa pressão aumentou, e principalmente em cima da comissão técnica, né? Mas, ao mesmo tempo, isso foi bom porque fortaleceu aquele grupo. A base daquele grupo é que foi para a Copa do Mundo, né? Aconteceram algumas mudanças, mas aquela dificuldade, aquela pressão da eliminatória fechou muito, uniu muito, fortaleceu muito o grupo de buscar o título em 94. Mas começou aqui atrás em 93. A gente tinha essa consciência de que, 24, naquela época ainda não era, 93, mas desde 70 não é campeão. Grandes seleções foram formadas, principal a de 82, né, que está na memória de todos nós. Eu, particularmente, eram os meus ídolos, né? Eu, garoto, 15, 16 anos, foi a Copa que eu mais acompanhei. Aquele meio campo mágico, né? Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico. E isso era citado. O Parreira usava como motivacional, olha, cara, grandes seleções, aí citava muito essa, mas não conquistaram. O que faltou? O que podia ser diferente? 90, o que aconteceu vocês que estavam em 90? Porque muitos estavam ali, Ricardo Rocha, Branco, Jorginho, Tafarel, Bebeto, Romário, Dunga, né? Ricardo Gomes, ali que estava ali na eliminatória, foi cortado ali por contusão dias antes da Copa do Mundo. O que aconteceu que não deu certo? Então foi juntando informações de várias Copas, não só dentro do campo, né, parte tática, de erros individuais e coletivos, como também a conduta de cada um dentro da seleção, comportamento no grupo, a relação com a imprensa, com o empresário, com o familiar. Tudo foi levado em conta para a Copa do Mundo. Acho que foi um conjunto de tudo isso que fez a conquista acontecer, aliado, claro, ao talento de cada um e ao bom futebol daquela seleção. E aí tudo isso era em cima dos 24 anos sem ser campeão, que completou lá naquela Copa do Mundo, né? Então, eu acho que tudo isso, de uma forma, fortaleceu o grupo para suportar a pressão de 24 anos sem conquista. Mas eu acho que os erros, acertos, que foram feitos em todas as outras Copas, principalmente na de 90, blindaram aquele grupo para 94. O Zinho, você falou aí, eliminatórias, tá? Como é que os jogadores lidavam com as críticas? Assim, muitos já eram cascudo com isso, né? Eu citei a de 90 porque alguns jogadores foram até meio que exageradamente massacrados ali com a perda da Copa
E muito se falou de que era muita bagunça, muito oba-oba. Eu não vivi a Copa de 90, né? Eu estava prestes a ser convocado e aí na lista final eu não fui, né? Ainda era jovenzinho ali, opções, normal. Mas eu era amigo, sou amigo, né, de muitos daqueles que conviveram e eles me passaram que realmente a própria concentração era meio que aberto para a imprensa, para os empresários, para os familiares, e era uma mistura, e acaba cada um ficando com foco em cada... E eles relatavam que isso foi ruim. Até divisão de premiação, patrocínio, interesses de cada um, né, do ego, da parte individual, isso foi ruim. Então, isso foi levado para 94, de assim, blindar um pouco a concentração. E isso não foi entendido de início. Teve crítica, mas quando a seleção fechou a concentração, não entrava ninguém, não foi aceito muito também. Então, as pancadas, quando você joga mal, perde, ela também aumenta. Para alguns vira uma questão pessoal, né? Não me fez isso, eu também vou... Acontece, não dá para fugir. Infelizmente isso acontece. E a nossa seleção sofreu muito com isso. E a gente teve que se fortalecer mais, porque veio cobrança, às vezes, assim, até na questão pessoal, né? De críticas que excediam do futebol. Não era uma crítica tática, era uma da vida particular, algumas com ofensas, né? Isso teve que ter um trabalho psicológico, né? Tinha lá o Evandro Mota, que era o nosso palestrante, o nosso psicólogo, que trazia palestras motivacionais. Tinha os jogadores mais experientes que sabiam blindar isso, né? Você vê, o Dunga era Dunga, eu lembro disso. Então, o Dunga foi importante nesse sentido. O Parreira, o Zagallo, o Américo Faria, todo mundo da comissão técnica, né? Porque assim, a gente perdeu para a Bolívia. Primeira derrota de uma seleção para a Bolívia. Foi na altitude. Teve as situações que a gente sabe, né, que existe para jogar lá, mas primeira derrota no eliminatória. E toma-lhe pressão, empata com o Equador lá, mas toma-lhe pressão, a ponto de quase que o Parreira entrega o cargo, porque de repente ele achou que ele que estava, de repente ia tirar um pouco dessa pressão, vem um outro treinador. Pelo contrário, isso fortaleceu porque o grupo de jogadores mais experientes, liderados até pelo Ricardo Rocha, chamou o grupo, conversou, depois chamou a comissão técnica, não lembro, na Granja. Não, vamos todo mundo junto, a gente vai conseguir essa classificação e nós vamos buscar esse tetra juntos. Então isso foi muito legal. Algumas imagens marcaram, né, nessa conquista do tetra. Você falou do Dunga aí, o Dunga levantando a taça com raiva. O que você falou sobre? É o estilo Dunga, né? O Dunga a gente fala que o Dunga não tinha que ser o... Porque tem lá os 7 anões, tem o Dunga, mas tem o Zangado, né? O Dunga tinha que ser o Zangado. Mas o Dunga é um amor de pessoa, né, cara? Eu sou suspeito a falar porque eu gosto demais do Dunga, a gente é amigo, né? Um líder, um exemplo de atleta profissional, mas pavio curto, é um cara que tem uma personalidade muito forte, às vezes exagerada. Eu mesmo já falei isso para ele, às vezes tem que ter um jogo de cintura e o Dunga, naquela época, não, né, já melhorou muito, mas não tem, é da personalidade de cada um é de um jeito. E ele levanta aquela ali meio que colocando, né, aquela pressão toda para fora do jeito dele, né? Mais imagens que marcaram, desvio do gol do Branco ali. No gol do Branco, Romário... Contra a Holanda. São coisas do futebol, né? São coisas assim meio que tem que acontecer. Você vê, o Leonardo é expulso contra os Estados Unidos, no 4 de julho, que é uma data importantíssima para os americanos. A seleção dos Estados Unidos
tecnicamente, taticamente, nem se compara com a nossa. Né? O favoritismo era todo do Brasil, a tradição deles em Copa do Mundo pequena. Mas pela data, pelo jogo ser nos Estados Unidos, o jogo tornou-se um atrativo diferente. Aí no primeiro tempo o Leonardo é expulso. Olha, Leonardo, cara, uma flor, um amor de pessoa, um cara... Você pega a carreira toda do Leonardo, você não vê entrada desleal, nada, um cara habilidoso, técnico, ofensivo, né? Ali um lance, o cara segurando ele daqui e dali, ele vai mandar ali para se livrar do cara, mas o cara tá com meio abaixado, né? O Leonardo errou, mandou a cotovelada, mas a intenção não era pegar na cara do cara, arrebentar a cara do cara, era de repente pega aqui no braço e tudo. E Leonardo é expulso. Menos um. Se torna um jogo meio que dramático. Mas se pegar o jogo, a gente continuou tendo as melhores chances e tal, só que deu moral para os Estados Unidos. Mas para chegar no jogo do branco. Aí o Parreira não coloca o branco no jogo. Era para tirar um jogador, até sair do jogo o Mazinho. Né? Sai o Mazinho. E ele reforça com o Cafu. Improvisado na lateral esquerda. O branco fica até meio chateado e tudo, só que o Parreira conversa com ele depois. Cara, você ainda estava sem ritmo, com poucos treinos, que o branco passou a Copa toda se recuperando, a comissão técnica acreditando que ele se recuperaria, porque o Cafu era o melhor preparo físico da seleção, um cara que marca melhor, né, que tem um gás para marcar e para chegar à frente, já que a gente estava com menos um. Então seria um jogador que ia suprir fisicamente a ausência de um jogador a menos. Então é tudo que um treinador tem que pensar em frações de segundo. Deu certo, ganhamos o jogo. Só que no jogo contra a Holanda, aí não, 11, aí bota o branco, que é o da posição, teve mais treinos, encorpa mais, né? Ponto para o Parreira, ponto para o Zagallo, que soube administrar isso. E aí o branco entra para marcar o jogador revelação da Copa, Overmaster. Pontinha, novo, rápido, veloz, driblador. E aí o Zinho tem uma função que muita gente depois reconheceu. Ó, segura mais ainda para ajudar aqui na marcação o branco. Então coisas que não aparecem para o povão, para uma parte da mídia. Mas a minha função naquele jogo aumentou ainda a responsabilidade mais tática. E o branco foi bem no jogo, nós conseguimos marcar ali aquele lado direito da Holanda, esquerdo defensivo nosso, e surge um jogo dramático, a gente 2-0, a Holanda empata o jogo, era uma decisão antecipada, a Holanda era considerada uma força daquela Copa, uma seleção, né, junto com a nossa, da Itália, de repente a Argentina, se o Maradona não é pego no doping, potências para ganhar a Copa do Mundo. Muita gente até dava um favoritismo para a Holanda naquele jogo. Empata o jogo fica mais dramático. E aí o branco cava uma falta. Ele mesmo fala, né? Meio mandraga aquela falta, ele deixa o corpo para o cara bater nele, malandro, né? Cascudo branco. E na hora mesmo ele já pega a bola para bater. Confiança na hora. Confiança, aquela coisa assim, pô, passei a Copa toda tratando, buscando esse momento e tal. Teoricamente a última Copa, né, do branco pela idade, né? O cara já tinha jogado 86, já tinha jogado 90. Aí bate aquela falta e aí o atacante, artilheiro, o cara buscando artilharia, ser melhor do mundo, o Romário, automaticamente o cara até quer buscar a bola, né? Quer procurar a bola para tentar tocar nele para entrar. Coisa tinha que acontecer, ele se enverga toda para a bola passar, e eu acho que até aquele movimento dele atrapalha o goleiro, a visão do goleiro, e o branco um potencial de chute incrível, né? 3-2, assim, branco muito merecedor, né? Branco, quem conhece o branco, né? Cara, espetáculo, o cara merece tudo de melhor e merecia fazer aquele gol, né? Fugindo aqui, eu falo sempre que tem saudade de trabalhar com algumas pessoas. A do branco
O Branca, eu fui lá no teu, eu fui no teu programa com ele. Eu lembro. Maravilhoso. Mas eu convivia com ele. Não, já almoçava todos os dias. É alegria o dia todo. O dia todo.